Olá pessoas, essa é a primeira videoaula da monitoria e abordaremos os aspectos históricos da neuropsicologia. Eu queria que vocês não se apegassem às datas, pois a importância dessa aula está relacionada à capacidade de identificar como cada personagem e como cada descoberta foi essencial para a formação da neuropsicologia enquanto uma disciplina moderna baseada em evidências. Então pense nesse processo histórico como um processo de construção. Não precisam decorar as datas, só precisam saber como cada período contribuiu à sua maneira para a neuropsicologia como ela é vista hoje, tá bom? Então, para começarmos, os primeiros relatos sobre práticas médicas remontam de algo entre 7.000 e 20.000 anos atrás, onde os conhecimentos baseados no misticismo afirmavam que as enfermidades eram resultado de espíritos malignos alojados na calota craniana. A partir disso surgiu a trepanação, que é uma prática que consistia na abertura de um buraco no crânio dos indivíduos para que os espíritos malignos pudessem sair. As evidências sobre essa prática remontam dos achados arqueológicos de crânios com essas perfurações, como por exemplo este crânio que foi escavado em uma tumba em Jericó, em Israel, em 1958. Pensem que essa prática ela podia ser tanto ritualística quanto terapêutica. Uma curiosidade sobre ela é que, como vocês podem ver aqui, existia um processo de calcificação, ou seja, tinham indivíduos que sobreviviam a essas práticas, mesmo naqueles tempos tão remotos, sem aparatos médicos modernos e sem sedativos. Isso é bem impressionante. Entretanto, o relato mais antigo que temos sobre o sistema nervoso se encontra no papiro de Edwin Smith, escrito há cerca de 1.700 anos atrás, antes de Cristo, possivelmente pelo médico egípcio Imhotep. Esse papiro ele contém discussões sobre casos clínicos, tratamentos e prognósticos, além de inserir o termo encéfalo. No geral, os relatos encontrados nesse papiro fogem ao padrão da época, que estavam muito mais relacionados a concepções médico-filosóficas baseadas no sobrenatural e no misticismo, como a gente discutiu na trepanação, por exemplo. Na Grécia Antiga, as discussões buscavam estabelecer o centro da cognição e do comportamento. Por um lado, tínhamos a hipótese cerebral, defendida por alguns pensadores como Hipócrates, que defendiam que o cérebro era o centro das funções mentais. Do outro lado, tínhamos pensadores como Aristóteles, que defendiam a hipótese cardíaca, afirmando que o coração era o centro dessa cognição e desse comportamento. Com o tempo, a hipótese cerebral tornou-se mais popular e fora perpetuada por pensadores famosos, como o médico romano Galeno, que durante o período pré-medieval estudou a anatomia do cérebro, descrevendo-a. Os estudos de Galeno influenciaram toda a Idade Média, apesar do processo de decadência sofrido pelos conhecimentos médicos após a sua morte. Durante a Idade Média, a Igreja Católica ela pegou os conhecimentos anatômicos de Galeno e assimilou às suas próprias ideias. Por exemplo, Galeno descreveu os ventrículos cerebrais, como vocês veem na imagem aqui. A Igreja Católica ela pegou esse conhecimento e juntou aos conhecimentos teológicos, como por exemplo, esses três compartimentos que vocês conseguem ver aqui, ó, eles diziam que representavam a Santíssima Trindade, então Pai, Filho e Espírito Santo. Para eles, é apenas um lugar límpido, como por exemplo os ventrículos, onde vocês têm o líquido cefalorraquidiano, ou líquor, era puro para armazenar a alma do ser humano, que para eles era o que fazia com que tivéssemos comportamentos de cognição. Então, o cérebro seria mundano e sujo. Logo, apenas um lugar límpido, como esses ventrículos, podia ser digno de alojar a nossa alma, que posteriormente se confundiria com a nossa mente. A partir da segunda metade do século XVII, o problema mente e cérebro fomentava as discussões da época. René Descartes afirmava que a alma era uma entidade livre, imaterial, enquanto que o corpo era uma parte mecânica dotada de movimento, totalmente controlada por essa mente, que a gente não podia nem ver nem tocar, por isso intangível e imaterial. O centro de encontro entre essa mente intangível e esse corpo mecânico era a glândula pineal. Por quê? Porque a glândula pineal era uma regiãozinha que não correspondia à simetria do cérebro quando dividido no meio. Ela era uma região única, era uma unidade no meio do cérebro. Então existia todo um simbolismo em relação a essa glândula.
além de outras funções relacionadas ao sono que também influenciaram Descartes a escolhê-la como esse centro entre o imaterial e o material. Com o advento das chamadas ciências naturais, o caráter místico das questões relacionadas ao ser humano perdiam forças, o que fazia com que novas formas de perceber o ser humano fossem surgindo. Franz Gall acreditava que o cérebro era, na verdade, um conjunto de órgãos separados, cada um dos quais controlava uma faculdade ou aptidão separada. No caso, para ele, partindo desse pressuposto de que cada região correspondia a uma função, quanto mais essa região fosse usada, mais ela se desenvolveria, criando hipertrofias no crânio. Então, quanto mais eu usasse uma região que, por exemplo, correspondesse à minha inteligência, mais aquela região do meu cérebro se desenvolveria. Entende? Então, o desenvolvimento de uma aptidão corresponderia ao desenvolvimento a nível físico daquela região. Em contrapartida, se eu usasse pouco uma dessas aptidões, então ocorreriam depressões no meu crânio, ou seja, achatamentos da minha calota craniana. Ok? Apesar do caráter pseudocientífico e muito duvidoso da frenologia, ela foi responsável pelo nascimento do que conhecemos hoje como neurociência experimental, porque as afirmações de Gauss sobre onde se localizavam as aptidões dos sujeitos levou a um grande número de experimentos, onde partes do cérebro de animais eram danificados para que fossem observados os sintomas. A partir disso, deu-se início a um período localizacionista, inaugurado pela frenologia, junto ao nascimento da neurociência experimental, que possibilitou o surgimento de estudos como os de Broca e Wernicke, que, através dos estudos com pacientes afásicos, conseguiu estabelecer correlações anatomoclínicas entre danos em regiões específicas do cérebro e sintomas clínicos. Broca, por exemplo, estudou pacientes com dificuldades na expressão da linguagem e, no pós-morte, ele conseguiu verificar que esses pacientes que não conseguiam se expressar adequadamente, eles tinham danos funcionais ou estruturais em uma regiãozinha do lobo frontal do lado esquerdo, que é conhecido hoje como área de Broca. Do mesmo princípio que Broca, Wernicke também estudou pacientes afásicos. A diferença aqui é que ele estudou pacientes com dificuldades na compreensão da linguagem. Wernicke verificou que esses pacientes tinham danos em uma região no hemisfério esquerdo do lobo parietal, conhecida como área de Wernicke hoje. Vocês conseguem ver aqui na imagem onde localiza essa área de Wernicke. Mas ele partiu do mesmo princípio de Broca, de que existe uma região específica para aquele processamento da linguagem, no caso, para a compreensão da linguagem. A partir disso, ele também conseguiu desenvolver um modelo de processamento linguístico. Esse modelo, desenvolvido junto, que posteriormente foi atualizado por Genswich, ele já é um pouco ultrapassado e foi substituído por modelos mais atuais sobre como a linguagem é processada no nosso cérebro, tanto a compreensão quanto a expressão. A partir do século XX, o grande nome da neuropsicologia foi Alexander Luria, que, durante a Segunda Guerra Mundial, em seu trabalho no Hospital do Exército, fez suas maiores descobertas e contribuições para a neuropsicologia moderna. Ele estudou casos de soldados com lesões cerebrais e déficits cognitivos. Também estudou métodos de reabilitação neurológica, fazendo contribuições imensuráveis para a neuropsicologia moderna. Luria também descreveu um modelo de funcionamento cerebral baseado no dinamismo. O cérebro luriano é constituído de 3 unidades funcionais básicas, cuja função é necessária para qualquer tipo de atividade mental. A primeira unidade, como vocês podem ver, regula o estado do córtex cerebral, alterando e mantendo o estado de vigília através da formação reticular. A segunda unidade tem como função receber, analisar e armazenar informações, o que inclui regiões visuais, auditivas e sensoriais do córtex cerebral. A terceira unidade, ela está relacionada à elaboração de programas de comportamento, que respondem pela sua realização e participam do controle da sua execução. Essa unidade inclui estruturas localizadas nas regiões anteriores, frontais ou pré-frontais dos hemisférios cerebrais.
Segundo Luria, toda atividade mental humana é um sistema funcional complexo efetuado por meio de uma combinação de estruturas cerebrais funcionando em concerto, cada uma das quais dá a sua contribuição particular para o sistema funcional como um todo. A partir da segunda metade do século XX, os neurocientistas, de uma maneira geral, começaram a contar com inúmeros instrumentos e técnicas de observação da atividade cerebral. Além do advento de novas tecnologias, cada vez mais sofisticadas, também é necessário destacar o crescimento de métodos de avaliação e reabilitação neuropsicológico, como o neurofeedback e a estimulação transcraniana por corrente contínua. Pessoal, eu finalizo por aqui esse conteúdo e peço para que vocês me procurem caso tenham alguma dúvida. Sobre a monitoria, eu não pretendo abrir monitoria através do Zoom. Então, as nossas monitorias serão através dessas videoaulas e eu vou disponibilizar o meu WhatsApp para caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou caso queiram alguma explicação por fora. Eu ainda estou considerando se eu abro em algum momento da semana o Zoom para aquelas pessoas que têm alguma dúvida poderem entrar para ter uma proximidade comigo para ver se eu consigo sanar essas dúvidas. Mas a priori, nossa monitoria será através dessas videoaulas e com o meu WhatsApp para que vocês possam tirar essas dúvidas. No geral, eu espero que vocês gostem. Eu estou fazendo o meu melhor nessas videoaulas e eu sei que não é o ideal, mas eu vou tentar melhorar com o decorrer do tempo. Então, espero que isso ajude vocês no decorrer da disciplina e eu vou continuar trazendo os conteúdos semanalmente. Eu ainda estou nesse conteúdo porque as outras turmas, duas das turmas não tiveram ainda atenção. Então, eu vou esperar que essas turmas tenham atenção com o Maurício para que eu consiga o material e faça a videoaula sobre atenção. Então, no mais, nós temos até agora a parte da história, que é essa que vocês estão assistindo agora, e também estarei lançando em seguida a parte de neuroanatomia funcional. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo, espero que isso ajude vocês, e no geral é isso. Então, até a próxima aula e espero que vocês estejam gostando, espero que esteja ajudando vocês de verdade. Eu estou gravando vídeos nesse formato porque as aulas gravadas pelos professores, elas ficam por pouco tempo disponíveis para vocês. Então aqui vocês teriam uma ferramenta para revisar quando vocês quisessem, sem essa necessidade de buscar a aula gravada dos professores. É claro que essa revisão que eu faço aqui da monitoria, ela não, ela não substitui uma aula de verdade, mas eu espero que seja realmente uma ferramenta para vocês melhorarem com o conteúdo e para tirar as dúvidas ou mesmo para revisão. Então é por isso que eu estou fazendo nesse formato, porque eu vou conseguir deixar disponível para vocês pelo tempo que vocês quiserem, fora o meu contato para vocês tirarem as suas dúvidas. Então, no mais é isso e nos vemos na próxima aula. Obrigado por ter assistido até aqui e tchau!